trabalho, energia, coração. O assunto é com Murilo Rocha. 9h48, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Segunda-feira começando e ainda com expectativa aí de desdobramentos da Operação Rejeito, que ocorreu na semana passada. Descobriu um esquema aí que movimentou pelo menos 1,5 bilhão em corrupção envolvendo o setor de mineração aqui em Minas Gerais, com corrompimento aí de agentes públicos do Estado de Minas Gerais e também em nível federal da Agência Nacional de Mineração. Hoje, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está em Belo Horizonte e há uma expectativa que ele fale sobre esse assunto, né? Lembrando aí que algumas pessoas que foram indicadas para a ANM passaram aí pelo crivo do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pessoas que estão ligadas a esse esquema de corrupção. Então ele, como também a pasta dele, a pasta, vamos dizer, que regula esse setor juntamente à Agência Nacional de Mineração, acho que é aguardado com expectativa aí a fala do ministro Alexandre Silveira. Vamos ver o que ele vai falar sobre o assunto. Da mesma forma, a secretária de Meio Ambiente, a Marília Mello, também grande expectativa aí de uma entrevista, né, com a secretária, que ela fale aí sobre o assunto. Ela deu uma entrevista num programa ontem à noite, mas acho que hoje também ela participa de um evento juntamente com o ministro Alexandre Silveira. Então, a expectativa é que a secretária Marília Mello também fale sobre o assunto. Agora, Sininho, Luciano e ouvintes, esta semana talvez a gente vamos ter novidades aí sobre esse caso. A possibilidade de pelo menos uma outra empresa de mineração ligada aqui à Serra do Curral, talvez seja indiciada, e os proprietários indiciados a essa expectativa que isso ocorra essa semana ainda, né? A Polícia Federal está com aquele escopo grande da investigação e esse indiciamento pode ocorrer essa semana sobre uma outra empresa que atuava de maneira irregular aqui na Serra do Curral, uma empresa conhecida aí que sempre era fechada, abria de novo, atividade suspensa, ia lá, retomava de forma irregular, caminhões trabalhando à noite para não serem detectados pela fiscalização. Então a expectativa aí que o proprietário de uma outra mineradora que atuava na Serra do Curral também sejam indiciados esta semana, ou seja, a Operação Rejeito, essa da mineração, ainda vai dar o que falar aqui em Minas Gerais, porque provavelmente outras pessoas serão indiciadas, outros nomes surgirão. A gente vai ver como, né, vai reagir, inclusive, o poder público depois do envolvimento aí desses órgãos de fiscalização, como a Fundação de Estado de Meio Ambiente, a FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, a Agência Nacional de Mineração, como eu já disse, a ANM. Todos esses órgãos aí estão envolvidos diretamente nessa fraude e a gente fica na expectativa para ver se vai haver alguma mudança aí, não só mudança de nomes, digo uma mudança mesmo estrutural, organizacional e até no modo de agir aí para poder impedir que outras fraudes desse porte ocorram e até também detectar, né? Que eu acho que o problema aí foi que essa fraude vinha ocorrendo desde 2020, quando ela foi detectada, as pessoas foram ali repreendidas, denunciadas, mas a fraude cresceu a partir dali, ficou 5 anos atuando aí debaixo, literalmente debaixo do nariz aqui dos órgãos de fiscalização ambiental estadual e federal. Então, uma expectativa grande que haja novidades, mais novidades ainda esta semana sobre esse assunto. A gente ouviu aí o prefeito Álvaro Damião, ele havia falado aqui na entrevista coletiva da Band, que foi ao ar no sábado, ele já havia falado sobre essa questão de uma fiscalização sobre a Serra do Curral e o impedimento de qualquer tipo de atividade minerária na Serra do Curral. Ele falou que a prefeitura está disposta aí a comprar a briga que for necessária para que se impeça qualquer tipo de atividade de mineração na Serra do Curral. É uma mudança de postura aí, porque antes a maioria dos políticos falavam, né, que se fosse uma questão legal, que poderia sim minerar na Serra do Curral. Agora a gente está vendo aí, finalmente, essa preocupação com esse patrimônio de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. Então os políticos já falando em impedir qualquer tipo de mineração na Serra do Curral. Claro, isso passa por legislação, né, o tombamento da serra como patrimônio natural. Essa bola ficou quicando aí, ó, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ficou quicando no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico e nada foi feito
quando se viu, né, se descobriu todo esse esquema aí sem que a serra fosse protegida através de legislações. E tanto a postura do governo estadual como da Assembleia também ficaram bastante comprometidas nesse escândalo aí, porque parece que havia lobby, parece não, comprovado, havia lobby inclusive dentro da Assembleia para que projetos não andassem, para que os parlamentares não votassem nada no sentido de uma proteção ampla e efetiva para a Serra do Curral, como eu disse, patrimônio histórico aqui da região metropolitana, mas principalmente um cartão postal aqui de Belo Horizonte. É inacreditável, né, gente? A gente não conseguir. Eu lembro na época que a gente discutiu isso muito aqui e não se conseguia avançar nessa proteção total. A gente falou isso inúmeras vezes. A época o prefeito ainda era o Fuad, a gente trazia aqui, criticava, passava uma semana, tinha lá caminhão minerando, saindo com minério de ferro da Serra do Curral. Eu lembro que um ouvinte fez até alguma comparação com alguns outros patrimônios aí em capitais brasileiras, falando que seria a mesma coisa de, né, ter atividade minerária nesses cartões postais de outras cidades, outras capitais, mundo afora. Então, a gente ficava assustado aqui, porque isso não ocorria aqui em Belo Horizonte. E agora, com essa operação, essa investigação da Polícia Federal, a gente começou a entender por que isso não ocorria, porque tinha muita gente recebendo dinheiro e ganhando dinheiro para que esse esquema continuasse. Não só na Serra do Curral, a gente pegou aqui a Serra do Curral, porque é o cartão postal da cidade, mas várias outras regiões aí, onde a mineração era proibida, havia mineração irregular, porque as pessoas recebiam dinheiro e ganhavam dinheiro em cima disso. Então vamos ficar atento a esses desdobramentos da Operação Rejeito que devem ocorrer esta semana. Sinine, Luciana. 9h50.